Boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui na Escola João Pedro para a gravação do ATPC dessa semana. Eu sou a Thalita, diretora da escola, estou junto com a Eliana, coordenadora, recebendo a nossa PCNP Paula com muita alegria. Queria agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente e agradecer a presença de todos os professores. Pessoal, boa tarde. Então, eu sou a Paula, sou PCNP da escola, a qual eu venho também com muita alegria. Quando eu fiz a proposta para a coordenadora Eliana, como eu disse, eu não pensei em momento nenhum ouvir um não, porque eu sei o quanto esse grupo é unido e esse espírito de equipe é muito fácil de se perceber. Eu quero agradecer também a diretora Thalita, a Eliana, que é a coordenadora, o Rafael, que é o Proatec da escola, que também não mede esforços para nos ajudar, e, claro, os docentes dessa escola, né, que precisou de toda uma logística para que hoje nós realizássemos esse ATPC. Tá? Então, para as outras escolas, pessoal, vou explicar como que é a dinâmica do ATPC. Esse ATPC é uma orientação técnica que aconteceu na diretoria de ensino para os coordenadores dos anos iniciais, anos finais e ensino médio. Isso aconteceu no dia 13 de agosto e ficou acordado que ele seria replicado para os professores. Como não há possibilidade de eu, Márcia e Rita, de nós irmos nas escolas, né, presencialmente, então eu fiz a proposta para a Eliana de gravar o ATPC aqui na Escola João Pedro e essa gravação seria enviada para as outras escolas. E hoje é isso que nós vamos fazer então. Tá? Então, assim, meu muito obrigado mesmo aos professores da Escola João Pedro. Conto sempre com vocês. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais, o cronograma integrado do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Mas antes disso, claro que como professora alfabetizadora, não poderia faltar uma leitura. Tá? Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece? A história se chama Se as Coisas Fossem Mães e é da Silvia Ortov. Vamos lá então. Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas. O céu seria sua casa, casa das estrelas belas. Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos. O mar seria um jardim e os barcos seus caminhos. Se a casa fosse mãe, seria mãe das janelas. Conversaria com a lua sobre as crianças estrelas. Falaria de receitas, pastéis de ventos, quindins. Emprestaria a cozinha para a lua fazer pudins. Se a terra fosse mãe, seria mãe das sementes, pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a gente. Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria. Toda mãe é um pouco fada. Nossa mãe, fada seria. Se uma bruxa fosse mãe, seria uma mamãe gozada. Seria a mãe das vassouras, da família vassourada. Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida. Faria chá e remédio para as doenças da vida. Se a mesa fosse mãe, as filhas, sendo cadeiras, sentariam comportadas e teriam boas maneiras. Cada mãe é
é diferente. Mamãe verdadeira ou mamãe postiça? Mamãe vovó, mamãe titia, mamãe Gertrudes, mamãe Malvina, Alice. Toda mãe é como eu disse. Dona Mamãe ralha e beija, erra, acerta, arruma a mesa. Cozinha, escreve, trabalha fora, ri, esquece, lembra e chora. Traz remédio e sobremesa. Tem até pai que é tipo mãe. Esse, então, é uma beleza. Então, essa é uma historinha, né? Só para contextualizar um pouquinho. Vocês guardem aí no coração de vocês que nós falamos sobre mãe, né? Então, guarda um pouquinho o contexto da história, que ela foi englobando todas as situações, né? De objetos a outros seres. Se fosse mãe, como seria? E aí, voltando aqui pro nosso tema. Antes disso, gente, para as outras escolas, né, que vão nos acompanhar no ATPC, eu queria muito, assim, que vocês nos enxergassem a diretoria de ensino como uma parceira. Vamos pensar hoje na escola João Pedro. Se a escola João Pedro hoje não tivesse, né, nos possibilitado essa oportunidade, essa parceria, esse ATPC não estaria acontecendo. Então, assim, a parceria é parte fundamental do processo educativo. Tá? Então, assim, a diretoria, ela está localizada fisicamente longe de cada escola, né? Longe no sentido, assim, de que eu não consigo estar aqui todos os dias. Mas, assim, a Eliana, que tem um contato mais próximo, né? Ela sabe o quanto nós estamos abertos, tá? Então, assim, qualquer dúvida, eu sei que vocês têm a demanda de trabalho, mas tem a Eliana com esse elo e nas outras escolas também, tá? Sintam-se à vontade e sempre nos enxerguem como parceiros. Ser parceiro, gente, não quer dizer que nós temos resposta para tudo. Nós também não temos todas as respostas, mas pode ter certeza que nós vamos tentar trilhar um caminho juntos, tá? E o que não pode é ficar dúvida. Tem dúvida? Pergunta. A Paula também não sabe tudo, mas é o que eu disse, a gente pode procurar uma resposta. Então, agora, nós vamos, como eu disse para vocês, falando das habilidades nos anos iniciais. Eu quero que vocês pensem 2 minutinhos e completem para mim a seguinte frase, com um verbo, uma palavrinha. Nos anos iniciais, é essencial o quê? Pensa numa palavrinha e aí vocês vão me falar o que é essencial nos anos iniciais. Se quiser, eu levo ali o microfone. Levo. Aprimorar? Vou levar aqui, pera lá. Aprimorar? Olha, a colega falou que nos anos iniciais é essencial aprimorar. Mais uma palavrinha? Adaptar. 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 Mais uma? Acolher. Acolher. Oh. Marlene? Pimenta? Dá um carinho para eles, né? Carinho. Empatia. Empatia. Então vamos pensar nas palavras que vocês falaram. Adaptar, aprimorar, empatia, acolher, carinho. Tudo isso faz parte, gente, dos anos iniciais? Sim, é inerente, não tem como, né? E aí, começando lá do acolhimento, que tanto nós temos, né, dito, tanto vocês têm colocado em prática,
Houve acolhimento aqui hoje na escola João Pedro comigo? Sim. Né? Desde o momento em que eu lancei a proposta para a escola. Né? Então não é aquele acolhimento só de abraço, beijo, coisa que a gente não está podendo fazer nesse momento. O acolhimento, gente, a gente consegue sentir. Quando eu disse assim para vocês, eu não estava esperando um não, porque eu já tinha certeza desse acolhimento. Né? Então o acolhimento a gente sente. E isso é essencial nos anos iniciais. Né? Aí, acolhemos o nosso aluno diariamente, né? Então, aí a gente vem com a empatia, dentro de todo esse contexto que está acontecendo. Aí nós vemos com o que, Val? Aí nós vamos adaptar. Eles aprenderam tudo do mesmo jeito lá em casa? Não. Né? Já não era. E agora, mais ainda está diferente isso. Então, pensando nisso, eu vou lançar para vocês umas perguntas e vocês vão refletir, não precisa me responder. Pensando nas habilidades essenciais, como elas são trabalhadas lá na sala de aula? Elas são desenvolvidas? Vai pensando. Onde que as habilidades essenciais estão presentes? Onde que elas aparecem? Quais as habilidades que são contempladas no aprender sempre? No aprender sempre, são contempladas todas as habilidades essenciais? Se eu trabalho só aprender sempre, eu já consegui trabalhar todas as habilidades essenciais? Dentro das habilidades essenciais, onde que são contempladas as folhinhas avulsas, aquelas que precisam ser xerocopiadas? São só para vocês irem pensando. Para contemplar as atividades, quando eu faço uma proposta de atividade para o aluno, se eu não fizer intervenção, esse aluno vai progredir na aprendizagem? E aí, eu deixo ainda mais uma dúvida. Como que eu vou fazer diante de toda essa situação, onde cada aluno, os nossos pititicos que precisam de o apoio de um responsável, que ainda não tem, muitas vezes, total autonomia para pôr esse estudo em prática em casa, né? Por conta de toda essa realidade que nós já estamos vivendo há algum tempo. Como que ele vai fazer, como o professor vai fazer agora na retomada com esse aluno? Pensando que teve aquele que teve a oportunidade de ter alguém para ajudá-lo, mas também teve aquele que não teve. Né? São essas situações que eu penso que vocês devam estar encontrando na sala de aula. Rafa, então vamos lá nos slides para a gente falar um pouquinho deles? Então nós vamos falar um pouquinho das habilidades essenciais, o que elas são, o que significa focar esse trabalho com essas habilidades e o uso da matriz de habilidades essenciais para que ela é utilizada. Então, gente, como que surgiu todo esse contexto de habilidades essenciais? As aulas foram suspensas, né? Foi tudo muito rápido, nós fomos pegos de surpresa. As aulas ficaram remotas. O tempo pedagógico, claro, com isso, foi muito reduzido e as defasagens foram aumentando. Né? Então, como que nós vamos dar conta de ensinar o nosso aluno, como que a gente vai dar conta de ensinar para o estudante tudo que ele deveria aprender? Então, foi necessário fazer uma priorização.
tá? Então, foi dessa priorização que surgiram as habilidades essenciais. Então, olha lá, como que... Aqui tem um esquema de como que aconteceu, né? Chegou a pandemia, ninguém sabia disso, claro. Houve suspensão das aulas presenciais e depois, com isso, uma modificação do tempo pedagógico, do tempo de estudo. Isso, claro, causou o quê? Impactos negativos na aprendizagem e uma necessidade de garantir ao menos o essencial para o aluno. Então, nesse quadrinho com as bolinhas, nós vamos imaginar assim, olha, cada bolinha dessa, seja ela só o círculo azul ou laranja, é uma habilidade do currículo em ação. O que foi feito no nosso estado? Um estudo para ver, assim, dessas habilidades todas, quais eram as essenciais? Bom, então se elencaram as habilidades essenciais, que são as laranjas. Tirou do currículo e montou, então, um quadro só de habilidades essenciais. Tudo bem até aqui? Tá claro, gente, que as habilidades essenciais, que elas saíram lá de dentro do currículo? Ótimo. Então, olha lá. Por que nós temos que focar nessas habilidades? Como eu já disse, houve uma grande defasagem. Isso foi tendo um acúmulo. E nós vamos enxergar, gente, isso aí como um iceberg. Quando a gente pensa numa imagem de iceberg, nós só visualizamos a parte de cima, que na verdade é a parte menor dele, né? A parte maior dele está dentro do mar. Então, é o que está acontecendo hoje conosco. Nós só conseguimos ver uma parte do problema. Toda a maior parte está escondidinha. Mas também são problemas que nós vamos tentar resolver. Então, ali tem um exemplo do 6º ano, mas eu quero falar para vocês de um exemplo de 1º ano. Então, a criança, ela tem o 1º e o 2º ano para se alfabetizar. O ano passado, essa criança, nós vamos pensar em uma criança que estava no 1º ano, ela teve o ensino remoto, ela não teve possibilidade de acompanhar a aula do centro de mídias e ela fazia, na medida do possível, as atividades que a escola proporcionava. Essa criança tem defasagem de aprendizagem? Sim. Essa criança está frequentando o 2º ano. Ela iniciou o 2º ano. O que aconteceu em março, gente? Nós precisamos parar de novo. Não foi? Ela continuou no mesmo ritmo. Ela não tinha possibilidade de assistir centro de mídias e fazia, na medida do possível, as atividades que a escola João Pedro enviava para ela. Ela foi acumulando defasagem de aprendizagem? Sim. Agora, ela retornou para a escola. Mas vamos pensar. E as habilidades que não foram desenvolvidas do 1º ano? Acumulada com as que não foram desenvolvidas no 2º ano. Pode passar, Rafa. Então, ó, esse é o desenho do iceberg. Tá? Aqui são exemplos de anos finais, mas a situação é a mesma. O que ficou defasado no 1º acumula com a do 2º. Se ele já está no 3º, no outro ano vai acumular com a do 3º. E isso não tem fim. Né? Então, o que fazer para ajudar esse aluno? Como que a gente pode fazer para que isso seja sanado da melhor maneira possível? Então, olha lá, as habilidades essenciais da matemática. Então, como que foi essa escolha de habilidades essenciais? Então, se priorizou os conhecimentos que são imprescindíveis para o ano que o aluno está, pensando no ciclo 2020 e 2021. E aí, todo esse conhecimento
foram distribuídos em 4 unidades temáticas. O que chegou para a gente? 4 volumes? Aprender sempre. Não são 4 volumes? Então lá eles, ó, em 4 bimestres. E aí vem as habilidades do material, né, do aprender sempre, do EMAI e também do ler. E essas habilidades, elas poderiam ser trabalhadas em conjunto, numa mesma atividade, dentro do aprender sempre, ou buscar uma ajuda ainda fora, que nós vamos chegar no ler e no EMAI. E uma progressão das operações cognitivas. Então, gente, aqui, depois eu quero, o Rafa vai pôr um slide, que eu quero falar para vocês da leitura das habilidades. Tá vendo aquele risquinho que tá vermelhinho? Que tá ali assim, ó, vou ler para vocês, tá muito pequenininho. Ensino fundamental, ó, esse aqui é uma tabela de 2º ano. Dá para ver lá em cima, na 2ª linha? Ó, a primeira linha laranja tá matemática. Onde está a flechinha está 2º ano do ensino fundamental. Mas lá no quadro da habilidade está assim, ó, EF01, MA03. Esse EF é de ensino fundamental. Mas não é um quadro de habilidade do 2º ano? Só que ali está o quê? 01. De onde que essa habilidade foi tirada? Do primeiro. Porque, com certeza, ela é pré-requisito para quê? Para o 2º. Então, não adianta eu pegar tudo que é do 2º ano do currículo em ação, se eu ainda não trabalhei isso com o meu aluno. Que é pré-requisito lá do primeiro. Que ele precisa disso para usar no 2º. Aí, depois, MA de matemática e 03 é o número da habilidade. Mas eu vou pôr isso num quadro maior ainda para vocês. Embaixo, ó, já aparece diferente. EF02, MA02. Então, é uma habilidade do ensino fundamental. O 02 ali, o primeiro par de números, quer dizer que é o quê? 2º ano. Tá? Então, percebe que as habilidades essenciais, elas mesclam do ano em que a criança está com aquilo que ela precisava ter adquirido, né? Que não foi possível. Aí, então, as habilidades de língua portuguesa, que tem um critério muito parecido com o de matemática, né? Então, mesma coisa, considerou o ciclo 2020-2021, o que é muito necessário para a criança, para aquele ano que ele está. A alfabetização da mesma maneira, 1º e 2º anos. O material do aprender sempre, com as habilidades essenciais. O ler com os gêneros textuais. E também essa progressão do que é desenvolvido. E aí, ó, 3º ano, um quadro. Vamos ver a habilidade. Então, ó, 3º ano do ensino fundamental, língua portuguesa. Mesma coisa, as letrinhas e os números, né? Então, EF02, LP12. Então, esse é um quadro do currículo paulista, né, que foi tirado de lá. Mas como é das habilidades essenciais, o EF de ensino fundamental, o 02, pensando que esse é um quadro de 3º ano, o 02 ali se refere a quê? A 2º ano. Então, ele também está retomando o LP língua portuguesa e o 12 é o número da habilidade. Se eu fosse elencar 0, 1, 2, essa seria de número 12. Na de baixo, gente, tem uma diferença. EF, aí está o número 12. Por que está esse número 12? Porque é uma habilidade de 1º e 2º ano. Então, essa habilidade, ela aparece tanto no 1º quanto no 2º. Tá? E o língua portuguesa, e no final, não tem problema, pode deixar. Era só o LP e o 07 que indica a ordem da habilidade.
Então, como eu já disse para vocês, as habilidades essenciais foi uma priorização do currículo paulista, né, para tentar sanar toda essa defasagem, e foi focado então no que é realmente essencial para que eles conseguissem avançar, tá? Então é hora de pensar, gente, vou priorizar aquilo que é essencial, desenvolver isso da melhor maneira possível. Nós precisamos sim, nesse momento, pensar em qualidade, tá? Precisa sim olhar para cada um, né? Aí eu sei que a Eliana deve ouvir muito assim: ah, mas eu não estou trabalhando o EMAI, ah, mas eu não estou trabalhando o LER. Não é assim que acontece? Nós vamos chegar lá no EMAI e vamos chegar lá no LER. Então, olha só reforçando, né, que as habilidades, elas definem os conhecimentos e as habilidades que os estudantes deverão aprender em 2021, pensando em 2020 e 2021. Então, vocês conseguem entender que está enxuto isso? Que não é todo o currículo? Lembra lá das bolinhas azuis e laranjas? Que pegou um pouco das habilidades do currículo paulista? Então, é realmente aquilo que é prioritário. Então, olha lá, aqui está o desenho disso tudo que eu disse, gente, olha. Então, esse círculo maior, o mais forte, nós vamos imaginar que ele é o currículo paulista. Onde que o currículo paulista chega para nós? No currículo em ação. O que é o currículo em ação? O LER e o EMAI, junto com o LER, Ciências Naturais e Humanas, não é isso? Não é assim que o livro chega? Então, nós vamos pensar, dentro desse documento, do currículo em ação, que foi elaborado o currículo paulista, tirou essa partezinha menor, esse círculo menor, que são as habilidades essenciais, tá? Então, olha lá, para que nós precisamos pensar nessas habilidades? Para incentivar práticas pedagógicas, para apoiar os estudantes a avançar de acordo com cada um, gente. Porque lembra que lá no comecinho eu falei para vocês, e vocês concordaram comigo, que cada um está em um estágio, cada um está em uma fase, ainda que mesmo dentro do mesmo ano? Então, nós precisamos desenvolver suportes para que a aprendizagem e estratégias ainda não desenvolvidas. Então, eu preciso suprir tudo aquilo que o meu aluno ainda não conseguiu adquirir. Dá para ser tudo, gente, em 2021? A gente consegue fazer tudo o que precisava de 2020, tudo o que precisa de 2021 em um ano só? Sabe aquela máxima, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar? Não dá. Então, é por isso dessa priorização. Porque não dá mesmo para se trabalhar 2 anos em um. Então, vai sim se trabalhar 2 anos em um. De que jeito? O que é essencial. Então, olha lá, o material de apoio, Aprender Sempre, ele traz, então, orientações didáticas, considerando o perfil de cada estudante, que não é o mesmo. E as formações, né, de língua portuguesa e matemática, que acontecem na EFAP, elas trazem estratégias para potencializar esse trabalho, levando em consideração a realidade e o contexto híbrido. É claro, gente, que depois da formação na EFAP, ainda existe uma adequação à realidade de cada escola, e eu ainda penso que dentro dessa adequação existem pelo menos mais 2. Uma nova adequação dentro da sala de aula, e dentro da sala de aula uma adequação
com a realidade de cada criança, né? Então, isso vem do macro para o micro, até eu conseguir enxergar cada um que está ali. Então, ali falando um pouquinho das avaliações, né? Que as avaliações da aprendizagem em processo, elas são elaboradas a partir do quê? Das habilidades essenciais. E aí, vocês podem falar assim para mim, mas teve uma questão, Paula, que estava lá na AP, mas não estava no caderno do Aprender Sempre. Porque existe habilidade essencial que não está contemplada no Aprender Sempre. Tá? O Aprender Sempre, ele não garante ainda todas as habilidades essenciais. Então, existem mais 2 momentos. Eu trouxe só porque as habilidades essenciais, gente, nós só temos ela online, tá? Nós não temos ela impressa. Então, que movimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a habilidade essencial do ano em que eu trabalho. Eu tenho que amarrar isso aqui com o Aprender Sempre, tá? Provavelmente o Aprender Sempre vai contemplar quase todas, mas não todas. Aí tem habilidade que não contempla no Aprender Sempre. Onde que eu vou buscar essa atividade? No currículo em ação, no ler e no EMAI. Aí tem uma outra situação. Eu estou trabalhando uma habilidade, ela tem no Aprender Sempre. Mas eu preciso ainda trabalhar um pouco mais dessa habilidade. E essa mesma habilidade, ela está sendo desenvolvida lá no EMAI. Posso usar aquela atividade? Sim, deve usar. Então, o que nós estamos combinando, que foi o que foi combinado com os coordenadores? Vocês vão trabalhar as sequências do Aprender Sempre, tá? Aí, aliado a isso, tem atividade que foi desenvolvida no Aprender Sempre e está no ler, está no EMAI, é a mesma habilidade, posso trabalhar? Sim, deve, tá? Então, trabalhamos as habilidades essenciais do Aprender Sempre. Ainda olhando aqui nas habilidades, tem habilidade que não foi contemplada. Talvez ela esteja, talvez não. Ela deve estar lá no ler, lá no EMAI. Aí eu vou usar aquela atividade. O que não dá, gente, é para casar Aprender Sempre com ler e EMAI. Porque as habilidades não casam todas. E aí, como é que eu vou ajudar aquela criança que precisa ainda de um passo atrás? Tá? Então, assim, qual é a proposta que nós estamos trazendo? Desenvolver ou Aprender Sempre, tá? Sempre primeiro, gente, habilidades essenciais, tá? Por que eu falo primeiro Aprender Sempre? Porque o Aprender Sempre contemplam quase todas, tá? Nesse material, se vocês pegarem ele tem uma coisa muito boa. Eu acho que não dá para mostrar, mas quando vocês pegarem a matriz de habilidades essenciais, vocês vão observar, que eu penso que vocês já devem ter visto. A última coluna, ela traz um xizinho. E esse xizinho está dizendo para vocês se essa habilidade está sendo desenvolvida ou não no Aprender Sempre. Tá? Esse material, gente, não está impresso. Precisa, né, para quem gosta de papel, como eu, precisa imprimir. É porque eu preciso manusear. Não é, gente, é porque assim, ó, quando a gente faz o estudo, eu pego o Aprender Sempre. Eu pego as habilidades essenciais. Com esse aqui, eu já sei o que tem no Aprender Sempre. Mas aí eu vejo aqui uma habilidade. Vamos ver uma aqui, ó, por exemplo. Ó, é uma habilidade que vai do 1º ao 5º ano. Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa.
Então, ele fala para mim que essa especificamente não está no aprender, não tá no aprender sempre do 5º ano. Por quê? Ela já foi para trás, ela fala para mim que é uma habilidade do 1º ao 5º, né? Que são bilhetes, pequenos textos que começam a trabalhar lá nos titicos, né? Então, eu preciso fazer esse resgate. Pode passar. Então, olha lá. Como que a gente vai fazer, então, para resolver esse vácuo que ficou de aprendizagem desde o ano passado? Então, nós temos aqui 3 opções. Nós podemos pensar em focar as defasagens, né? O aluno chegou, tem uma defasagem, então eu vou focar só nisso. Eu posso pensar em ensinar as habilidades daquele ano, só que eu sei que meu aluno precisa de habilidades do ano anterior, que ele ainda não viu. Então, não tem como. Ou eu posso pensar numa terceira opção, que seria uma mais adequada, que é fazer o quê? Retomar essas habilidades do ano anterior, juntamente com as habilidades do próprio ano que a criança está. E aí a gente chega aonde mesmo, gente? Nas habilidades essenciais. Tá? Então, assim, ó, as habilidades essenciais traz pra gente um trabalho que vocês não precisam se preocupar, mas o que eu preciso ensinar? O que eu preciso ensinar tá aqui. Ah, mas qual atividade que eu vou usar? Eu vou lá no Aprender Sempre. Ah, mas essa habilidade não está contemplada no Aprender Sempre. Vou no Ler, vou no EMAI. Ah, mas olha, eu usei o Aprender Sempre, a habilidade que eu queria trabalhar. Tinha uma atividade no Ler, mas ainda assim meu aluno precisa mais. Posso dar uma folhinha? Pode. Desde que esteja trabalhando alguma habilidade essencial. Eu combinei com as coordenadoras que a partir do dia 16, né, Li? A nossa orientação foi numa sexta. A partir do 16, segunda-feira, eu falei que eu não queria nenhuma folhinha que não tivesse um porquê. Gente, quando vocês pegarem uma folhinha, sabe essas folhinhas que a gente conhece tantas? Avulsa, olha para ela e faz uma pergunta. Com essa folhinha, qual é a habilidade que eu quero desenvolver no meu aluno? Se você responder a pergunta, e essa for uma habilidade essencial para o ano em que você trabalha, pronto, pode usar a folhinha. Então as coordenadoras falaram assim para mim, mas Paula, não pode mais xerox? Pode. Eu não disse que podia ler. Mas precisa fazer essa pergunta. Ai, eu vi essa atividade tão fofinha. Tá bom. Qual é a habilidade que você quer desenvolver com essa folhinha fofinha? Respondeu a pergunta? Ótimo. Então tá. É uma habilidade essencial. É uma habilidade essencial para o seu ano? Às vezes é uma habilidade essencial do 3º ano, mas que está sendo contemplada no 5º. Não tem problema nenhum em usar. Mas precisa ser uma habilidade essencial que está prevista para o ano que vocês trabalham. Entenderam, gente, sobre as folhinhas? Alguma pergunta até aqui? Nada? Ai, que ótimo. Que bom. Vamos lá então, Rafa. Então, olha lá. O que nós temos então de apoio para tentar suprir tudo isso? O Aprender Sempre, as sequências digitais para 4º e 5º ano, não é isso? As avaliações que nós tivemos, a avaliação diagnóstica de entrada, a avaliação da aprendizagem em processo, que nós já tivemos 2,
Lembrando que elas são elaboradas a partir das habilidades essenciais e as formações que acontecem nos ATPCs. Tudo isso, gente, para ter uma coerência. Porque eu, enquanto professora, eu também fiquei muito preocupada o ano passado em o que fazer e como fazer. Então, por isso que eu falo que eu preciso de papel, porque era exatamente isso que eu pegava. Então, eu pegava assim, as habilidades essenciais. Essas eu já trabalhei. Mas esse aluno aqui, ó, ainda precisa de desenvolver um pouco mais essa. Então, eu voltava naquela habilidade com aquele aluno. Então, olha lá, as habilidades essenciais, gente, então não é nada mais do que um documento que nos orienta e dá suporte. Que eu acabei de dizer para vocês, ó, para tomada de decisão de quais atividades deverão ser selecionadas e trabalhadas. Então, a maioria dessas atividades já estão selecionadas. Onde? No Aprender Sempre. Né? Não foi o que eu disse para vocês, que o Aprender Sempre, ele contempla a maioria das habilidades essenciais? Então, ela já está separado. Tá? E, além disso, as habilidades essenciais, ela é o nosso norte, gente. Sabe? Sim, a nossa coluna que nos mantém de pé. Então, a criança saiu daqui e foi lá para outra escola. Como que vai continuar lá? Do mesmo jeito. O material é o mesmo. Não precisa de coisas mirabolantes. A matriz de habilidades essenciais também é o que direciona o centro de mídias, apesar de que eu sei que as aulas do centro de mídias nem sempre elas casam com o que vocês estão trabalhando na sala de aula, né? Muitas vezes a realidade da criança também não permite que ela acompanhe o centro de mídias. Então, o que de uma maneira efetiva está acontecendo são as aulas com o professor da escola. E aí aqui tem de onde nós tiramos tudo isso. E aí, gente, eu queria voltar agora lá na historinha. Lembra da historinha, se as coisas fossem mães? Então, nós vamos pensar agora no nosso aluno. Vocês falaram para mim umas palavras, né? Que casa, eu penso, com tudo que vocês vivenciam aqui na escola. Eu li para vocês a história da Silvia Ortoff. E aí, eu queria que vocês pensassem lá no aluno que chegou aqui depois desse tempo, né, de aula remota ou vindo dia sim, dia não. Como que é a organização de vocês, Thalita? Nós estamos com algumas salas já 100% todos os dias e algumas salas 50% por dia. Isso, é importante isso, gente, pensar em oportunizar para as crianças o que já é possível. Então, a Thalita disse que tem sala que já é possível vir 100%. O que torna isso possível? Os protocolos de segurança, né? O distanciamento de 1 metro, tudo certinho. Então, vamos pensar nessa criança que chegou aqui com todo esse tempo de aula remota, centro de mídias, atividades em casa. Eles estão, cada um em uma fase, certo? Cada um em um nível de aprendizado. Eu consigo, ainda assim, com habilidades essenciais. Então, nós estamos pensando só em habilidades essenciais. Eu consigo trabalhar na sala, muitas vezes com a mesma habilidade. Uma mesma habilidade vai suprir a aprendizagem daquela minha turma? Ou eu preciso pensar em cada um? Exatamente. Alguém falou em adaptação, não foi? Então, gente, a gente tem que adaptar para cada um, né? É trabalhoso, só que assim, é igual um novelo de lã.
Sabe quando você pega o fiozinho daquela criança e aí você vai seguindo? Mas nesse momento, é isso que as nossas crianças, que os nossos alunos precisam. Por que eu falei da historinha do livro? Porque eu vou olhar, eu falo isso, todas as vezes que eu falo isso, agora eu lembro da Marlene. Porque um dia eu falei do netinho dela. Se eu olhar para aquela criança, gente, e pensar assim, ó, esse poderia ser o meu filho. O que eu queria que fosse ensinado? O que ele precisa? Né? Ele precisa da mesma atividade daquele que teve todas as oportunidades possíveis durante a pandemia, durante esse afastamento? Não. Ele não teve centro de mídias, a família não conseguiu apoiar, o responsável pegava um pouquinho aos finais de semana para dar uma ajuda. Então é claro que a defasagem dessa criança vai ser maior. E aí só um minutinho, Rafa, você põe aquele outro para mim? E aí quando eu penso nessa criança com esse olhar de empatia, não foi? Você disse empatia? Né? Porque a empatia não é eu me colocar no lugar do outro com a minha proposta. Não, é eu me colocar no lugar do outro, na situação do outro. Então eu penso que tudo muda. Tá? Eu pedi pro Rafa colocar isso aqui, gente, que tá bem explicadinho, ó. Então, no primeiro par de letras, indica a etapa do ensino, né? Ó, ensino fundamental, o EF. Aí, o primeiro par de números, a habilidade. E aqui, ó, quer ver? O último par de números, a posição da habilidade. Então, primeira, segunda, terceira. E, Rafa, põe aquele outro para mim, por favor. Eu acho que no outro, a outra dos verbos, né? Então, ó, ali onde está o 09, ele vai indicar, então, o ano, né, da habilidade. Rafa, põe aquele outro para mim, o próximo, então. E as letrinhas, né, gente? As letrinhas é fácil, né? LP, língua portuguesa, aí é facinho. Aí, quando você lê a habilidade que ela tá descrita, então ela está em 3 partes. A primeira parte, que elas vão explicar todo o processo envolvido. A segunda parte, que vai falar do conhecimento que é mobilizado. E a terceira parte, que vai especificar um pouquinho mais. Tá? Então, gente, é tudo hábito de nós irmos nos apropriando de fazer uso. Né? Não tem nada de difícil. Então, gente, é só o hábito de fazer isso. Tá? E não se preocupar, mas eu não trabalhei o EMAI. Mas eu não trabalhei o ler. Tá? Então, qual vai ser a nossa preocupação? Primeiramente, habilidades essenciais. Onde que a gente encontra tudo isso? Um material que já está pronto, selecionado. Aprender sempre. A habilidade não está lá? Onde que eu peço socorro? Ler e EMAI. Posso fazer folhinha? Posso. Mas preciso fazer uma pergunta. Primeiro, uma pergunta. Qual é a habilidade que está sendo contemplada com aquela folhinha? E depois, se aquela habilidade é pertinente para o ano que eu estou trabalhando. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Thalita, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Que ótimo. Gente, então, era isso que eu tinha para vocês. Depois tem, claro, informes para vocês responderem. E eu queria muito que vocês colocassem de verdade o que vocês precisam. Porque a gente só consegue chegar na escola quando vocês nos falam. Paula, eu preciso de um pouco mais de informação sobre isso. Tá, eu também não sei, mas eu vou lá, vou aprender, vou estudar para poder estudar junto com vocês. Tá? Então, assim, qual que é a resposta
mais nos satisfaz, às vezes não é o que estava tudo lindo, mas é aquela assim, a realidade do que também está acontecendo, né? Então, assim, quero agradecer imensamente vocês mais uma vez, né? Os outros professores também que vão nos assistir, e para as outras escolas, tanto eu quanto a Márcia, nós estamos disponíveis para também gravar o ATPC, né? O João Pedro foi uma primeira experiência, eu penso que da diretoria. Foi uma experiência muito agradável e eu espero vir mais vezes. A Simone vai falar um pouquinho com vocês do Conviva e até a próxima.